Capítulo 401. O amável e afável Deus Lobo Lu. O rugido enfurecido do diabo vermelho reverberou dentro deste reino extradimensional excruciante e desorientador, interrompendo a tranquilidade com uma ressonância extremamente áspera. Entretanto, Mu Xingzi estava completamente preocupada e não tinha tempo para refletir sobre o comportamento atroz do demônio carmesim, pois ela se viu presa em um estado igualmente avassalador de espanto e trepidação. No reino extradimensional que domina as diversas aparências do reino mortal, Luen, trajando vestes brancas esvoaçantes, emergiu com um ar de autocontrole e um sorriso gentil, aparecendo atrás da multidão. 4 espadas ancestrais, emanando uma intenção arrepiante, o cercavam. Embora não houvesse nenhum traço de hostilidade evidente, a mera presença de Luen foi suficiente para incutir pânico e confusão entre as entidades malévolas. Mu Xingzi não conseguiu evitar começar a rugir. Eu também quero saber, porra. O mestre do palácio vem estudando há anos para encontrar com sucesso a entrada e a saída deste reino extradimensional. Além disso, nós, usando energia demoníaca como guia, podemos nos mover furtivamente por este reino extradimensional. Mesmo que cultivadores justos nos persigam aqui, eles não conseguirão nos encontrar. A vasta extensão deste reino extradimensional é inúmeras vezes maior que a Terra terrestre. A consciência de Mu Xingzi entrou em colapso completamente naquele momento. Seus rugidos furiosos, mas indefesos, eram apenas uma expressão da tensão em seu coração. A figura etérea do deus lobo da montanha Anil, vestido com vestes brancas esvoaçantes, materializou-se e instantaneamente esmagou qualquer aspiração de resistência alimentada por Mu Xingzi. Não foi o ímpeto avassalador do oponente, mas sim essa técnica misteriosa e imprevisível que era simplesmente insondável. Além disso, é ainda mais incompreensível. Vestindo um manto branco, Luen sorriu ao observar as expressões perturbadas dos demônios e disse: "Você é o enviado do Palácio do Arco Celeste Ártico para receber esses demônios? É realmente admirável que o mestre do seu palácio tenha conseguido desenvolver uma técnica para entrar no reino dimensional. No entanto, o método de entrar e sair deste reino dimensional não é uma invenção do Senhor do Palácio das 9 Fênix. Na antiguidade, havia um venerável demônio ancestral conhecido como Lorde Demônio Celestial, que foi pioneiro na técnica de entrada no reino dimensional. Infelizmente, o paradeiro daquele demônio perverso tornou-se desconhecido e, consequentemente, essa técnica se perdeu na história." Num tom cordial, Luen explicou com um sorriso, como se estivesse tendo uma conversa agradável com um conhecido próximo, sem qualquer intenção de causar dano e completamente isento da abordagem ameaçadora que os demônios temiam, onde cada encontro era acompanhado por um golpe de espada. Ao testemunhar o comportamento de Luen, o alarme dos demônios diminuiu gradualmente. Mu Xingzi engoliu em seco e apertou a bandeira sagrada na mão. Diante da perseguição implacável do deus lobo da montanha Anil, ela disse: "Meu nome é Mu Xingzi e dou boas-vindas à presença do deus lobo. Estou disposto a oferecer minhas mãos em sinal de rendição. O Palácio Skiark está disposto a compensar as perdas sofridas nos domínios do deus lobo, dobrando-a se necessário. Imploramos apenas ao deus lobo que poupe nossas vidas e nos permita retornar vivos para enfrentar o Senhor do Palácio. O Senhor do Palácio das 9 Fênix, embora resida no Reino do Norte, há muito tempo nutre uma admiração pelo Deus Lobo no Sul. Espera-se que o Deus Lobo possa nos conceder um favor." Mu Xingzi, cheio de medo, corajosamente se abaixou diante de Luen, implorando por misericórdia. Luen, com um sorriso no rosto, balançou a cabeça e disse: "Dê-me Sun Yan e você pode ir embora. Não preciso de nenhuma compensação do Palácio Skiark, nem o responsabilizarei pelos problemas causados à montanha Anil." As palavras de Luen aliviaram todos os demônios malignos. As palavras de Luen trouxeram uma sensação de alívio a todos os demônios malignos. Mu Xingzi acompanhou apressadamente com um sorriso, proclamando: "A magnanimidade do Deus Lobo é verdadeiramente admirável." Dizendo isso, ela empurrou apressadamente o jovem inconsciente e frágil em direção ao Deus Lobo.
Nessa dimensão estranha e etérea, em questão de instantes, Sun Yan, o macaco branco, pareciam ter atravessado pedaços de milhares de quilômetros de terra, mas também pareciam ter voado apenas alguns centímetros. Concluindo, ele se afastou da presença dos demônios malignos e retornou para a frente de Lueng. Após Lueng estender a mão para apoiar o jovem inconsciente, ele realizou uma leve sondagem e confirmou que o jovem era de fato um macaco conhecido como Sun Yan. Sem insistir mais sobre o motivo pelo qual Sun Yan havia aberto a porta celestial à força através da infusão de energia espiritual, Lueng retirou a bandeira firmemente presa na mão de Sun Yan e a arremessou contra os demônios malignos à sua frente. Lueng sorriu e disse, devolvendo as coisas ao seu legítimo dono. Mo Xingzi recebeu a insígnia às pressas e disse graciosamente, sou muito grato ao Deus Lobo. Ela pensou inicialmente que depois que Lueng levasse Sun Yan embora, ele destruiria casualmente esse tesouro demoníaco, mas ela não esperava que ele realmente jogasse a bandeira de volta. No coração de Mo Xingzi surgiu um traço de emoção. Felizmente, ela é uma cultivadora demoníaca do Palácio Articosqueark, abençoada pelo Senhor do Palácio das Nove Fênix, e não uma cultivadora demoníaca comum. É por isso que até o notório Deus Lobo da Montanha Anil, no reino demoníaco, a cumprimentou com um sorriso. Se ela não fosse do Palácio Articosqueark, apenas uma cultivadora demoníaca errante comum, como poderia ter uma conversa tão amigável e harmoniosa com o Deus Lobo? É provável que ela já tivesse sido massacrada pelo infame Deus Lobo há muito tempo. Mo Xingzi suspirou em seu coração e, depois que Lueng verificou a segurança de Sun Yan, ele sorriu para a reunião de demônios e cultivadores perversos. Já que a troca de reféns acabou, vamos resolver outras contas. Vocês massacraram todos os aldeões daquela pequena vila, tratando vidas humanas como se fossem inúteis. Que crueldade! Vocês mataram todos os seres vivos da vila, então não seria exagero da minha parte aniquilar todos vocês agora, seria? Em meio à risada fraca de Lueng, as 4 antigas espadas de guerra ressoaram alto, varrendo como uma intenção feroz de espada. A antiga formação de espada completa, suspensa acima da cabeça de Lueng. Só a implantação de uma formação de espada incompleta já assustou os 5 demônios malignos, deixando-os em pânico e medo. Mo Xingzi exclamou como uma mistura de espanto e raiva. Deus Lobo! Você não disse que não se importaria com o caos causado por eles na Montanha Anil e que nos deixaria ir? Por que está voltando atrás com sua palavra agora? Os demônios gêmeos vermelho-azul até chegaram em voz alta. O Deus Lobo da Montanha Anil está sendo hipócrita. Não é confiável. Bah! Não é confiável. Em meio à reprovação temerosa e raivosa dos demônios, a formação de espadas formada pelas 4 espadas de guerra já os prendeu, tornando-os incapazes de escapar. Ao testemunhar essa cena, Lueng balançou a cabeça levemente e comentou. Eu já afirmei anteriormente que não o responsabilizaria por causar o caos na Montanha Anil, mas nunca disse que desconsideraria seus assassinatos indiscriminados. Quando você começar a massacrar mortais, deve estar ciente de que, eventualmente, você também será massacrado por outros. Cada gole e cada pedaço estão vinculados a um destino predeterminado. O bem e o mal serão recompensados, e os princípios celestiais circularão, claro, se não houver retribuição para o bem e o mal, então não há problema, pois eu, Lueng, cuidarei disso. Dentro do vasto vazio da dimensão alternativa, o sorriso de Lueng permaneceu caloroso e amigável, enquanto ele perguntava, antes de sua morte iminente, algum de vocês tem alguma palavra final para compartilhar? Em meio à formação de espadas, os demônios gêmeos vermelho-azul foram tomados pelo medo e o semblante de Xi Yunyang se tornou descontente. A expressão de Mimito se transformou em desespero, enquanto apenas Mo Xingzi rugia. Deus Lobo Lu. Você precisa entender que todos nós pertencemos ao Palácio Ártico de Skeark. O Senhor do Palácio das Nove Fênix ordenou que eu os traga de volta ao Palácio de Skeark. Ao se opor ao Palácio de Skeark, você está insinuando que também nega a face do Senhor do Palácio das Nove Fênix? A raiva de Mo Xingzi fez com que Lueng balançasse a cabeça desamparadamente, e ele suspirou.
Com suas palavras, o layout arquitetônico e a grandeza do palácio Skiark parecem diminuídos. No mínimo, eles são cultivadores natos de demônios. No entanto, seu primeiro pensamento ao se depararem com dificuldades não é confiar em sua própria força para superar obstáculos, mas buscar apoio de figuras influentes e recorrer à antiguidade como meio de oprimir os outros. A notória reputação do Senhor do Palácio das Nove Fênix do Palácio Ártico Skiark, mas os discípulos que ele produz acabam sendo um grupo de crianças covardes e irresponsáveis, sem integridade e coragem. Lueng assinou com a mão e disse: já que você mencionou o nome do Senhor do Palácio das Nove Fênix, eu, Lueng, lhe darei alguma honra. No entanto, aqueles que conseguirem retornar ao palácio não passarão de corpos sem vida. Capítulo 402. A sensação de morte iminente. A declaração indiferente de Lueng destruiu completamente todo o orgulho e confiança que residiam no coração de Mushixi. Ela olhou para Lueng, incrédula, achando quase impossível acreditar nas palavras que acabara de ouvir. Neste reino mortal, alguém ousa desconsiderar o palácio do Ártico Skiark. Veja bem, até mesmo o rico e influente palácio do imperador humano faz vista grossa para o palácio Ártico Skiark, nunca ousando provocar o palácio do Senhor das Nove Fênix. Mas agora, uma figura misteriosa como o Deus Lobo da Montanha Anil ousa provocar o palácio Skiark. Sem sequer considerar a reputação do Senhor do Palácio das Nove Fênix. Mushingzi, cheio de irritação, vergonha e fúria, mais uma vez soltou um rugido retumbante. O Deus Lobo Lu. Você precisa pensar com clareza. Ouça com atenção. Isso não é brincadeira. Mesmo que você seja um cultivador justo, deve entender que existem certos indivíduos que você não deve provocar levianamente. Embora a montanha Anil esteja ao sul e o palácio Ártico Skiark esteja distante, se o senhor do palácio demonstrasse verdadeira raiva, ninguém neste mundo poderia detê-lo. Mesmo que você pudesse, seus discípulos e seguidores conseguiriam resistir ao desafio. Se o Senhor marchasse para o sul, a montanha Anil seria devastada e sofreria grandes perdas. Seus discípulos e seguidores também pagarão o preço por sua arrogância hoje. Mushingzi explodiu em um frenesi de exclamações furiosas. A majestade do palácio Ártico Skiark foi desconsiderada, fazendo-a perder a compostura. Lueng, por outro lado, olhou para ela desapontado e balançou a cabeça, dizendo: embora você pareça ser um homem rude e forte, com barba, no fundo você é uma mulher problemática e irritante. É uma pena ver um exterior tão ousado ser desperdiçado. Menininha, embora o palácio do Arco Ártico se eleve sobre o Reino do Norte, e o palácio do Senhor das Nove Fênix imponha respeito através dos mares, aqui diante de mim, não é o palácio do Senhor das Nove Fênix que está de pé, mas alguns de vocês. Se fosse o Senhor do Palácio das Nove Fênix quem me dissesse essas palavras ameaçadoras, eu as levaria a sério. Mas quem é você, mocinha? Meramente uma cultivadora demoníaca sob o comando do Senhor do Palácio das Nove Fênix. Que virtudes e habilidades você possui para representar o Senhor do Palácio das Nove Fênix? Com um tom indiferente, Lueng comandou a antiga formação de espadas para matar impiedosamente os demônios dentro da formação, sem ser afetado pelos rugidos e gritos furiosos dessas criaturas malévolas. A antiga formação de espadas que poderia prender até mesmo Liang Kangqing é mais do que capaz de lidar com esses 5 demônios. Durante o breve tempo de conversa entre as duas partes, os 5 demônios se viram encurralados, sofrendo cada vez mais ferimentos, com cada vez menos espaço para manobrar e escapar. A sensação de morte iminente surgiu nos corações de todos os demônios. E essa também foi a principal razão para a perda de compostura de Mushixi. Devido à sua experiência de quase morte dentro da formação de espada, ela entendeu claramente que o Deus Lobo da Montanha Anil estava falando sério. Suas palavras de intenção de matar não eram ameaças vazias. Entretanto, essa intenção inabalável de matar tornou impossível para Mushixi aceitar. Você deveria saber, ela vem do Palácio Skiark. Afinal, o senhor do palácio dela é Nove Fênix. Quem ousa não demonstrar respeito ao Senhor do Palácio das Nove Fênix?
Qual cultivador justo ousaria realmente provocar o Senhor do Palácio das 9 Fênix? O Deus Lobo da Montanha Anil ousa desafiar todas as convenções e travar uma batalha com o Palácio Skeark. Moshingzi fechou os olhos em desespero e murmurou: Senhor do Palácio, Azin não pode mais acompanhá-lo ao seu lado. Em meio à formação de espadas, havia uma atmosfera de energia arrepiante, enquanto 4 espadas de batalha se cruzavam e dançavam, comprimindo continuamente o espaço vital dos seres demoníacos. No entanto, Moshingzi, com um nível de cultivo mais alto, foi o primeiro a desistir da resistência. Quando a antiga espada de guerra gelada avançou em sua direção, ela fechou os olhos e abriu as mãos, rendendo-se ao seu poder. Essa cena deixou os 4 seres demoníacos, já preocupados, completamente atônitos. Ningpo gritou ansiosamente: Enviado! Não perca a esperança! Entretanto, enquanto a espada de guerra gelada avançava, Moshingzi ignorou todos os sons externos. Mas quando a espada de batalha estava prestes a cortar a cabeça de Moshingzi, uma mulher com uma barba desgrenhada ouviu um suspiro suave em seu ouvido. Pequeno idiota, quem te ensinou a oferecer seu pescoço para o abate? Ao ouvir a voz, uma luz vermelha ofuscante rompeu repentinamente de dentro do corpo de Moshingzi. A aura feroz de malevolência demoníaca, juntamente com um poder demoníaco indescritível e feroz, irrompeu magnificamente no espaço extradimensional. Fracamente, uma figura aterrorizante, com milhares de metros de altura, surgiu atrás de Moshingzi. No momento em que o Senhor do Palácio das 9 Fênix, que lança seu domínio sobre o território do norte e causa ondulações pelos 4 mares, abriu os olhos, a energia da espada de toda a antiga formação de espadas se solidificou instantaneamente. Ao mesmo tempo, toda essa extensão de espaço estava congelada no tempo. Olhando diretamente para Lueng no espaço extradimensional, a antiga e feroz divindade, 9 Fênix, falou calmamente: Estou buscando uma maneira de meu enviado sobreviver. Peço gentilmente a ajuda do Deus Lobo Lu. Ao mencionar apenas Moshingzi, Ningpo convenientemente deixou de fora os outros 4 demônios, o que imediatamente levou os demônios gêmeos vermelho-azul a exclamarem em agitação: Senhor do Palácio! Nós também somos seus estimados generais sob seu comando. Sim, Senhor do Palácio. Todos nós nos submetemos voluntariamente ao seu comando, dispostos a ser os cães sob seus pés. Você não pode nos abandonar. Os demônios gêmeos vermelho-azul gritaram em desespero, enquanto Xi Yunmiang, por outro lado, já havia fechado os olhos em desespero, perdendo a esperança assim como Ningpo. Por outro lado, quando Lueng fixou seu olhar nessa ilusão colossal, seu coração tremeu, sentindo uma onda incomparável de pressão aterrorizante. Este Palácio das 9 Fênix do Ártico Skeark é ainda mais assustador do que se imaginava. Mesmo sendo apenas uma presença ilusória, ainda assim a intuição de Lueng entrou em frenesi, soando um alarme desesperado dentro dele. A ameaça de morte, pela primeira vez, emergiu na mente de Lueng. Sem a espada do trovão celestial, Lueng teve uma percepção repentina. Quando o conflito surgisse, mesmo que ele invocasse o selo de Requiem, o próprio Lueng pereceria ali mesmo. Este Palácio das 9 Fênix do Ártico Skeark é uma entidade mais aterrorizante do que o ressuscitado Lian Kang. Não é de se admirar que até mesmo o Palácio do Imperador Humano tenha ignorado suas ações e paradeiro no Reino do Norte. Entre os indivíduos que Lueng encontrou, talvez apenas o Dragão da Vela, que nunca revelou poder divino diante de Lueng, e a outrora formidável Lian Kang, no auge de sua vida, poderiam rivalizar com esta 9 Fênix. Com a espada do trovão celestial ao seu lado, Lueng, talvez, pudesse tentar um ataque também. No entanto, o atual Lueng definitivamente não é páreo para as 9 Fênix. O diagrama incompleto das 9 espadas da adivinhação celestial é como um mero brinquedo na frente do oponente. No vazio, Lueng sorriu fracamente e disse: O Senhor do Palácio das 9 Fênix, você realmente adora seus subordinados, vindo até aqui através da projeção por causa de uma empregada. Já que o Senhor do Palácio chegou pessoalmente, não posso recusar esse favor. Leve esta senhorita com você, Senhor do Palácio.
as circunstâncias prevaleceram sobre o indivíduo, e Lueng prontamente renunciou à sua inclinação de matar Mushixi. No entanto, este palácio Artikuskeark é tão assustador que deve ser tratado com cautela. O prazo de 10 anos está se aproximando. Talvez seja possível marcar uma reunião com o dragão da velha Igilmi para explorar a situação na região norte. Lueng graciosamente poupou Mushixi, pretendendo dar uma conclusão clara ao assunto. Nesse exato momento, de dentro de sua manga, surgiu um repentino voo de um caldeirão de bronze verde. A ameaça intimidadora de morte em potencial que Lueng sentia não era apenas percebida por ele, mas também pelo caldeirão do Estado Verde, que já havia protegido seu mestre de forma autônoma em outras ocasiões. No instante, o caldeirão verde do Estado, que tinha aproximadamente o tamanho de uma palma, voou para fora, expandindo-se rapidamente e transformando-se em um enorme caldeirão de bronze, pairando sobre a cabeça de Lueng. Dele emanavam incontáveis fluxos de força vital, envolvendo e protegendo Lueng dentro de seus limites. Ao testemunhar essa cena, a imponente aparição do Senhor do Palácio das Nove Fênix imediatamente perdeu a compostura. Caldeirão da Aniquilação Mundial. Lueng. Você é realmente o mestre do caldeirão da aniquilação do mundo. Capítulo 403. Gigante terrestre. Dentro do extraordinário espaço dimensional, a aparição imponente e aterrorizante da Nove Fênix emitiu um som ensurdecedor e magnífico. Claramente, ao testemunhar o surgimento do Nove Caldeirão, esse ser antigo que havia vivenciado a catástrofe terrestre perdeu a compostura. Enquanto isso, sob o caldeirão verde do Estado, Lueng se viu bastante desamparado, sem nunca imaginar que o caldeirão verde do Estado surgiria proativamente para proteger seu mestre. Em teoria, ele e o caldeirão do Estado Verde não tinham nenhuma conexão telepática, e Lueng nunca havia refinado este caldeirão antes. Ambas as partes não tinham absolutamente nenhuma relação. No entanto, este caldeirão emergia ativamente sempre que Lueng enfrentava uma crise de vida ou morte, como se temesse sua própria ruína. Esse comportamento protetor tão sincero deixou Lueng se sentindo bastante impotente. Depois de aprender os segredos dos Nove Caldeirões, ele realmente não queria se tornar o Senhor dos Nove Caldeirões. Além disso, quando os verdadeiros seres ancestrais avistaram os Nove Caldeirões, todos ficaram tão assustados quanto se tivessem visto um fantasma. Seja Lian Kangqing ou o atual Senhor do Palácio das Nove Fênix, testemunhar Lueng assumir o controle dos Nove Caldeirões provocou uma reação de choque tão grande que deixou Lueng impotente. Naquele exato momento, outro caldeirão, feito de bronze verde, voou da manga de Lueng. Após a morte do Senhor dos Sete Desejos, o caldeirão do Estado de Yus, que foi confiado aos cuidados de Lueng, inesperadamente voou por conta própria, transformando-se em um enorme caldeirão de bronze verde, pairando no vazio. No entanto, a mente de Lueng já havia sido ocupada pelo caldeirão do Estado Verde, enquanto o caldeirão do Estado Yus apenas circulava Lueng, subindo e descendo. Dentro do caldeirão, uma vitalidade majestosa e ilimitada fluía incessantemente, aguardando ansiosamente a utilização de Lueng. Ao testemunhar essa cena, a colossal ilusão da Nove Fênix já havia deixado de permanecer calma. Em vez disso, beirava a loucura. 2 caldeirões. Você tem 2 Nove Caldeirões que podem acabar com o mundo em suas mãos. A ilusão imponente e aterrorizante emitia sons que ressoavam como ecos estrondosos, fazendo com que os ouvidos de todos latejassem de dor. Sem esperar que Lueng falasse, a imensa sombra demoníaca do reino sobrenatural cerrou os dentes e disse: "Muito bem. Já que você se apresentou com tal pose, hoje determinarei nossa posição relativa. Com um único movimento, se eu vencer, levarei Mushixi embora. Se eu perder, simplesmente partirei, deixando-os à sua disposição." A proposta repentina da Nine Phoenix deixou Lueng um tanto sem palavras. É evidente que o poder esmagador dos 9 caldeirões levou a Nove Fênix a renunciar à sua reivindicação sobre a donzela da corte e abandonar qualquer intenção de resgatar Mushixi. Sendo uma figura proeminente no caminho demoníaco, mesmo sob a ameaça do poder dos 9 caldeirões, ela não poderia abandonar qualquer aparência de dignidade e fugir.
Apesar do seu medo interior, ela deve perseverar em manter um acordo de cavalheiros com Lueng e determinar o destino de Mushzi por meio de um suposto movimento decisivo. E esse suposto acordo para decidir o resultado com um único movimento nada mais era do que uma maneira da Ninipo Enix salvar sua reputação. Afinal, tanto Lueng quanto Ninipo Enix sabiam muito bem que Lueng, sob a proteção dos 9 caldeirões, era quase invencível, imune a inúmeros métodos e, sob a influência do caldeirão verde do estado, Lueng se viu um tanto desamparado. Ele está bem ciente de sua própria situação, como alguém que nem sequer atingiu o nível do reino inato em cultivo. Ele é inferior a séries como Shi Yunniang, quanto mais ao aterrorizante e misterioso Senhor do Palácio das 9 Fênix. Embora Lueng possua inúmeros tesouros em suas mãos, sem o poder decisivo da Espada do Trovão Celestial, ele permanece completamente indefeso diante do Senhor do Palácio das 9 Fênix. Então Lueng não tinha a intenção de fingir ser um cultivador formidável. Em vez disso, disse diretamente: Senhor do Palácio, pode levar esta jovem consigo, não há necessidade de continuar competindo por superioridade. O 9 caldeirão, que pode acabar com o mundo, e, em última análise, um objeto ameaçador com origem desconhecida, e Lueng não deseja confiar sua vida em morte a esse artefato nefasto que já ceifou as vidas de inúmeros seres. No caso de Ninipo Enix fazer um movimento violento, há uma possibilidade momentânea de que o caldeirão do estado verde escape. Lueng não estaria inquestionavelmente condenado. No entanto, após Lueng terminar de falar, o imenso fantasma das 9 Fênix respondeu: O Deus Lobo não precisa dizer mais nada. Uma vez que o caldeirão das 9 Fênix for liberado, ele não retornará sem resultados. Eu entendo esta regra. Após minha derrota, esse traço de essência em minha encarnação retornará completamente ao Deus Lobo, sem qualquer resistência. Quando a voz ressoou, o Senhor do Palácio das 9 Fênix, que carregava o tremendo fardo de ser um grande ídolo, rugiu de raiva, mobilizando diretamente a aura malévola ao redor. Ela se transformou em uma deslumbrante e colossal palma demoníaca, transbordando ferocidade, e desceu ferozmente sobre Lueng. Com esta palma, toda a sua aura demoníaca transformada foi liberada. Uma vez executada, independentemente do resultado, esta encarnação se dissipará. Dentro da formação de espada antiga solidificada, os 5 seres demoníacos olhavam com admiração para a colossal palma demoníaca voando pelo céu, sendo subjugados por seu poder aterrorizante. O Senhor do Palácio das 9 Fênix, que lança uma sombra dominante sobre o Reino do Norte, realmente possui um poder divino aterrorizante. Apenas uma mera encarnação, e ainda assim já é tão aterrorizante. Está muito além do que um cultivador comum no reino inato pode provocar. Logo à frente da palmeira demoníaca voadora, abaixo do colossal caldeirão de bronze, Lueng, vestido de branco, tinha uma expressão de desamparo, sem nem mesmo um indício de intenção de levantar a mão em defesa. Claramente, o Deus Lobo tem a vitória ao seu alcance, embora não soubessem do poder e das lendas que cercam os caldeirões do fim do mundo. Naquele momento, os 5 seres demoníacos instintivamente discerniram quem sairia vitorioso. Os demônios gêmeos vermelho-azul, Shi Yunniang, Ninipo e até mesmo Mushzi, estavam todos fechando os olhos em desespero naquele momento, evitando falar mais. Quando a cruel palma demoníaca desceu, naquele momento, a cabeça de Lueng e os 2 9 caldeirões posicionados ao lado dele tremeram instantaneamente. Os 2 caldeirões enormes arrastaram a vasta vitalidade enquanto avançavam, colidindo diretamente com a encarnação descartada da 9 Fênix. Dentro do espaço dimensional, uma explosão tremenda e devastadora ocorreu. Sem mencionar aquele golpe de palma, até mesmo a encarnação da 9 Fênix desmoronou e se espalhou em meio à colisão retumbante dos 2 caldeirões majestosos. Em meio à erupção de energia espiritual ilimitada, a força vital pendurada dentro dos 2 9 caldeirões, como tentáculos, freneticamente colhia e absorvia a essência espiritual fragmentada da encarnação despedaçada. Dentro do Palácio Articus Keark, a mulher que originalmente apoiava a testa com os olhos fechados no trono, de repente abriu os olhos com força, sua pele levemente pálida.
Um poder tão aterrorizante. No momento da dissipação da encarnação, ela testemunhou distintamente aquele espaço dimensional estranho e peculiar sendo destruído pela colisão dos dois 9 caldeirões. Esses 9 caldeirões que acabam com o mundo, que já colheram inúmeros seres, são aterrorizantes toda vez que são vistos. No coração desperto da 9 Fênix, uma pitada de preocupação oculta emergiu. O deus lobo da montanha Anil é na verdade o mestre dos caldeirões dos 9 caldeirões que acabam com o mundo, segurando um artefato tão temível. Parece que a suposta identidade de ser o líder do caminho correto também é falsa. Sabendo disso de antemão, eu não deveria ter provocado esse indivíduo assustador. No coração da 9 Fênix, há algum remorso. Dentro da fenda dimensional, Luen, a encarnação da dispersa 9 Fênix, não conseguia mais esboçar nenhum leve sorriso. Devido a tudo o que acontecia diante de seus olhos, a cena era ainda mais aterrorizante do que a aparição da ilusão da 9 Fênix. Para capturar a essência da encarnação da 9 Fênix, os 2 caldeirões dos 9 se chocaram com um impacto retumbante, liberando um poder aterrorizante sem precedentes. Surpreendentemente, no instante em que a encarnação da 9 Fênix foi destruída, essa fenda dimensional sinistra e inexplicável também foi completamente destruída. Uma fenda enorme apareceu dentro da fenda dimensional. Corpos celestes radiantes preenchiam o céu, aparecendo além da fenda naquele espaço. Uma fera aterrorizante, tão imensa que sua cabeça e cauda eram invisíveis, e estava além do alcance acima e abaixo, voava de fora da fenda naquele espaço. Parecia sentir a explosão naquela área e vinha investigar. As escamas douradas densamente compactadas que cobriam seu corpo eram assustadoramente imponentes. Cada comprimento vertical de seus olhos mede centenas de milhares de metros. Um gigante tão aterrorizante quase destruiu a percepção de Luen. Até mesmo a essência vital avassaladora que emanava do caldeirão do estado verde e do caldeirão do estado de Luz empalideceu diante dessa criatura monstruosa, como uma gota no oceano. No vazio caótico além do reino da desolação celestial, existe um gigante aterrorizante. Não é de se admirar que Luen sinta uma inexplicável sensação de terror toda vez que tenta voar além dos céus. Então, há uma criatura monstruosa espreitando lá fora. Capítulo 404. A verdadeira face do mundo. Um medo indescritível surgiu no coração de Luen. Parado na borda da enorme fenda espacial no espaço extradimensional, a mente de Luen quase congelou, tornando-o incapaz de pensamento coerente. Uma incomparável ameaça de morte o envolveu naquele exato momento. A besta colossal e feroz que se aproximava deste lugar superava todas as existências que Luen já tinha visto, sendo uma criatura aterrorizante, impossível de existir no reino mortal. A sensação de morte iminente sentida na presença de Nimi Poemix naquela época, comparada agora, parecia insignificante e dificilmente digna de menção. Até mesmo os infames 9 caldeirões destruidores de mundos, que colhiam a essência de incontáveis seres vivos, fugiram instantaneamente ao aparecimento da besta feroz e colossal. Os 9 caldeirões, que originalmente disputavam ferozmente a aura dissipativa da 9 Fênix, instantaneamente se transformaram em 2 raios de luz, voando para as mangas de Luen, abandonando a enorme aura residual que permanecia no vazio. Não havia sequer um traço da intenção de proteger o mestre. Parece que aqueles que lutavam para proteger Luen na frente da Nimi Poenix não eram esses 2 caldeirões, afinal. Dentro da formação de espadas das 9 espadas da adivinhação celestial, até mesmo os 5 demônios malignos tinham expressões vazias e olhares congelados. O próprio Luen ficou atordoado com o terror deste behemoth terrestre, quanto mais com esses 5 demônios malignos. Estavam quase congelados de medo, a ponto de até suas almas parecerem imobilizadas. Olhando fixamente para a colossal fenda espacial de onde o gigante emergia, seus corpos permaneciam rígidos e trêmulos. A dignidade, aura e arrogância dos cultivadores inatos de demônios ruíram diante de tudo isso. Nenhuma criatura viva consegue manter a compostura na presença de uma fera tão aterrorizante e selvagem.
No meio da imensa extensão estrelada, esse gigante horripilante realmente conseguiu o feito de ofuscar os céus. Dentro daquela enorme e aterrorizante bocarra, presas densamente compactadas. Cada presa afiada se estendia por dezenas de milhares de metros. A miríade de dentes formava uma formação densa, assemelhando-se a uma antiga cadeia de montanhas de lendas míticas, estendendo-se infinitamente. Na antiga formação da espada, as 5 bestas demoníacas soltaram gritos frenéticos de desespero absoluto. A luta desesperada das criaturas demoníacas inatas moribundas era aterrorizante e angustiante. Elas entraram em frenesi, quase como se estivessem queimando cada grama de energia escura disponível, fazendo até mesmo suas almas tremerem de loucura. Entretanto, esse último golpe desesperado foi desferido, mas não conseguiu ferir a besta colossal nem um pouco. 5 raios bruxuleantes de luz sinistra voaram para a boca da fera, mas nenhum único dente pôde ser arrancado. Depois que o brilho se dissipou, a fera permaneceu completamente ilesa. No final, em meio ao olhar aterrorizado e desesperado dos seres demoníacos, a besta colossal dentro da extensão caótica de estrelas contraiu levemente suas narinas e respirou suavemente. Em meio aos uivos penetrantes e tristes dos seres demoníacos, uma aura radiante de energia vital surgiu dos corpos de todos os 5 demônios. A majestosa e imensa energia vital do ser demoníaco inato foi rapidamente atraída por uma força invisível, transformando-se em 5 galáxias brilhantes dentro do vazio. Diante desta besta colossal, estes 5 demônios inatos surpreendentemente não demonstraram qualquer resistência. Eles foram diretamente esvaziados de sua essência vital. Ao testemunhar essa cena, Lueng ficou em silêncio. Agarrando Sun Yan, que estava inconsciente, a figura de Lueng se transformou em uma luz brilhante e estrondosa, desaparecendo na distância. O brilho fugaz, semelhante à rapidez da própria luz, impulsionou Lueng ao auge da velocidade. Entretanto, naquele momento, um tremendo poder de sucção capturou Lueng. O chamado brilho mais rápido e fugaz do mundo, surpreendentemente, foi abruptamente interrompido. A figura de Lueng desceu diretamente do brilho fugaz. Carregando a vitalidade radiante infundida com brilho estrondoso, ela foi extraída de dentro do ser de Lueng, convergindo em direção à besta colossal além da fenda no tecido do espaço. Um frio indescritível tomou conta da alma de Lueng, congelando-a. Testemunhando impotente a extração frenética da essência vital de seu próprio ser, ele se viu incapaz até mesmo de empunhar as 9 espadas da adivinhação celestial. Agarrando o corpo inconsciente de Sun Yan, as emoções de Lueng estavam repletas de imensa ansiedade. Embora a perda deste espírito primordial seja uma questão trivial, Sun Yan não deve perecer neste lugar. O brilho resplandecente de um relâmpago estrondoso irrompeu de dentro do corpo de Lueng. A aura de trovão acumulada, nutrida ao longo de vários anos, irrompeu explosivamente naquele momento, transformando-se no espaço extradimensional em uma nuvem negra e bruxuleante de aniquilação. Naquele momento, a única coisa em que Lueng podia confiar era a energia do trovão acumulada em seu corpo por muitos anos. Como essa energia do trovão não requer o controle consciente de Lueng, mas sim a liberação das restrições na aura do trovão, essa aura feroz e aterrorizante do trovão explodirá de uma maneira poderosa. No espaço extradimensional, a aura vermelha e preta entrelaçada do trovão se transformou em um rio enorme, com centenas de metros de largura, varrendo diretamente em direção às bestas aterrorizantes fora do espaço extradimensional. A aura aterrorizante da destruição do trovão celestial emergiu, finalmente provocando uma reação daquele gigante monstruosamente assustador. Os padrões verticais, dourados e densos no corpo da criatura tremeram violentamente, aparentemente sentindo a presença de um certo arqui-inimigo. No momento seguinte, a aura majestosa e crescente do trovão colidiu com a superfície do corpo da criatura. No meio da explosão estrondosa e aterrorizante, enquanto os 5 seres demoníacos atacavam ferozmente, eles testemunharam um desenvolvimento inesperado na superfície aparentemente indestrutível da besta colossal, uma leve rachadura. Lueng, que testemunhou a cena, ficou sem palavras.
A aura de trovão que aniquila tudo surgiu e, surpreendentemente, deixou apenas uma rachadura rasa de menos de 3 metros na superfície do gigante. Tal ferimento, em comparação ao corpo colossal e horripilante da besta que pairava sobre o mundo inteiro, pode ser completamente desconsiderado. Enquanto isso, do lado de fora da fenda espacial, a enorme criatura apareceu momentaneamente perplexa. Dentro dos densos aglomerados de tons dourados em sua superfície, um sentimento compartilhado foi revelado: perplexidade. Esta criatura parece estar perplexa sobre o porquê de Lueng ser tão fraco. É como se também estivesse perplexo quanto ao porquê desse ataque, imbuído de uma aura familiar, ser tão frágil. Dentro do espaço extradimensional, Lueng já perdeu a capacidade de resistir. Sua alma, congelada por uma frieza sinistra, era incapaz de invocar sequer o selo de Requiem. Caso contrário, ele poderia ter confiado no selo de Requiem para escapar para o submundo, junto com Sun Yan, à medida que aquela essência vital radiante, infundida por um raio, era extraída, parecia ter saído da fenda espacial, prestes a se fundir com o corpo da fera. No entanto, naquele exato momento, o corpo de Lueng tremeu intensamente. Zumbido. No rugido ensurdecedor, Lueng sentiu como se todo o seu corpo estivesse prestes a explodir. A agonia indescritível, quase destruindo sua essência espiritual. Em seu olhar incrédulo, um imensamente colossal palácio de céu, mar e nuvem brilhava com uma radiância celestial e estrondosa, girando ao seu redor e se materializando ao seu lado. O toque retumbante do grande sino ecoou dentro do palácio celestial. Um colossal trono divino erguia-se sob os pés de Lueng. Enquanto ele olhava para o horizonte, o que viu não era mais um reino dimensional peculiar e exótico, mas um vasto e magnífico palácio do mar e céu das nuvens. Inúmeros pavilhões e torres, nuvens brancas etéreas rodopiando, aparecendo e desaparecendo intermitentemente no campo de visão. E em meio aos relâmpagos bruxuleantes, o estrondo vindo de cima tornou-se cada vez mais estrondoso. Em seguida, a palma da mão de uma mulher de pele clara se estendeu do vazio, atacando o terrível gigante além da fenda no espaço. Apenas as unhas dos seus dedos eram tão vastas quanto uma imensidão infinita feita de jade branco. E o tamanho desta palmeira, por si só, estendia-se por dezenas de milhões de metros. Embora parecesse insignificante em comparação aos gigantes aterrorizantes lá fora, era igualmente imenso, o suficiente para causar arrepios na espinha. Capítulo 405. A verdadeira face do mundo. 2. E naquele instante, quando a colossal palmeira branca, semelhante ao jade, emergiu do vazio, uma voz feminina ressoou no dossel vazio acima da cabeça de Lueng. Parecia que a outra parte estava tão distante que até o som ficou abafado. Como se houvesse inúmeras barreiras entre ela e Lueng. Entretanto, Lueng ainda percebeu a ansiedade embutida naquela voz. Aang, rápido, não provoque o behemoth terrestre. A palmeira bela e colossal parecia esculpida em jade branco, sua casca impecável e uniforme, possuindo uma beleza que beirava o surreal. Entretanto, o poder desta palmeira excedeu em muito a luta desesperada desencadeada por Lueng, quando ele liberou o poder do trovão celestial. Com apenas uma palma, aquele gigante, que a superava em tamanho, tremeu e cambaleou para trás. Em seguida, o behemoth terrestre do lado de fora do rasgo no espaço soltou um rugido furioso, provocado pela palma da mão da mulher. Aquele rugido penetrante não era apenas uma onda sonora, mas uma força aterrorizante que penetrava a alma, destruindo tudo em seu caminho. Instantaneamente, ele rasgou o espaço interdimensional, ampliando o rasgo já intimidador em centenas de vezes. Depois que incontáveis fragmentos do espaço se despedaçaram, em meio ao deslumbrante conjunto de estrelas que emergiram, Lueng contemplou o panorama completo do mundo exterior. Uma criatura monstruosa de proporções aterrorizantes se enrolou nas barreiras espaciais do reino da desolação celestial, semelhante a uma serpente. Ela quase aprisionou todo o reino da desolação celestial. A superfície do gigante era coberta por pupilas douradas densamente compactadas e uma boca enorme e assustadora, repleta de presas afiadas.
Cada pupila e cada presa mediam dezenas de milhares de metros de comprimento, ultrapassando facilmente a altura do Monte Everest. E a cabeça colossal que Luen viu era apenas uma entre as incontáveis cabeças do gigante. O que é ainda mais assustador é que todas essas cabeças rugem furiosamente em direção ao reino da desolação celestial. Das mandíbulas escancaradas do gigante, uma onda infinita de essência vital e uma densa matriz de sombras de almas estão sendo extraídas de dentro das barreiras do reino da desolação celestial, apenas para serem devoradas por essa fera aterrorizante. Esse gigante está constantemente absorvendo a essência vital e as almas de todo o reino da desolação celestial. Ao testemunhar essa cena, Luen se viu imerso em um estado avassalador de espanto incrédulo. Entretanto, para Luen, neste momento, embora a verdade do mundo possa ser assustadora, a sobrevivência se torna a maior prioridade. De pé dentro do palácio celeste do mar de nuvens, Luen, incapaz de se mover, sentiu uma onda de imenso poder emanando do vazio e permeando os limites deste palácio celestial. O palácio celeste, antes visível apenas durante o cultivo interno, agora se manifestava em uma realidade tangível diante de seus olhos. Em um instante, enquanto os pensamentos de Luen se agitavam, relâmpagos dançaram dentro do palácio do céu e do mar de nuvens, dando origem a figuras divinas brancas e etéreas em meio às nuvens e à névoa rodopiantes. Essas figuras divinas, compostas de trovões celestiais e névoa rodopiante, possuíam um poder insondável e formidável. Enquanto o bemote terrestre rugia e avançava, relâmpagos resplandecentes ascendiam do palácio celestial, enquanto as figuras divinas brancas, rugindo em fúria, voavam para fora do palácio empunhando artefatos de nível Dao e se lançavam em direção ao bemote terrestre. Enquanto isso, a palma de uma mulher emergiu do vazio e mais uma vez se lançou contra o provocado bemote terrestre, tentando ganhar tempo para a fuga de Luen. No trono divino, Luen não ousou permanecer. Apesar da miríade de ansiedades e perplexidades em seu coração, ele cerrou os dentes e não teve escolha a não ser fugir a toda velocidade. O vasto e enigmático palácio do céu, mar e nuvens carregou Luen através do espaço extradimensional em uma fuga frenética, superando sem esforço a velocidade dos vislumbres etéreos produzidos pelo poder espiritual pessoal de Luen. E no vazio atrás dele, uma voz feminina ressoou mais uma vez. Ainda distante e etérea, carregando inúmeros ecos. No entanto, Luen sentiu profundamente esse sentimento. Depressa, Aang. Quando chegar o momento da verdadeira manifestação no Palácio Celestial, venha me encontrar no Reino Celestial. A voz desesperada da mulher, cheia de angústia e súplica, cessou abruptamente naquele ambiente. Imediatamente depois, ressoou um rugido ensurdecedor, acompanhado pela crescente energia espiritual que abalou todo o espaço extradimensional. O rugido do bemote terrestre, juntamente com a quebra da palma ilusória da mulher, tornou-se o espetáculo final testemunhado por Luen dentro do espaço extradimensional. A sensação de atravessar a barreira espacial era um tanto desconfortável. Os flocos de neve frios caíam delicadamente sobre os ombros de Luen. Ele ficou congelado no deserto coberto de neve, erguendo o garoto frágil e mole, apenas para perceber que ele finalmente havia retornado ao reino terreno. O enorme e aterrorizante gigante, que ultrapassava a compreensão comum, desapareceu, e a mão etérea da mulher requintadamente bela, radiante como jade branco, também desapareceu. O palácio do mar e do céu, materializado pelo poder espiritual da mulher, dissipou-se agora no ser de Luen. Mesmo que Luen mergulhasse em profunda contemplação, tudo que conseguia perceber era um reino de ilusões elusivas, envolto em névoa e nuvens, um palácio celeste semelhante a uma miragem. Sua consciência divina não conseguia sequer adentrar, muito menos condensar nuvens e relâmpagos ou manifestar aquelas divindades celestiais inspiradoras dentro das nuvens. A peculiar e extraordinária dimensão alternativa também desapareceu da percepção de Luen. No deserto desolado, onde o vento frio e cortante soprava, Luen permanecia imóvel. Segurava o menino inconsciente em sua mão, enquanto um cervo curioso observava a cena na extensão nevada. Sob o luar, essa cena parecia congelada como uma obra-prima cômica.
até que várias respirações se passaram. O corpo imóvel de Lueng se contraiu levemente, voltando seu olhar para o passado, fazendo com que o cervo curioso que acabara de passar fugisse apressadamente com saltos rápidos. Lueng, curvando a cabeça, olhou para Sun Yan inconsciente em suas mãos e sussurrou: Irmã Yuanchun, neste momento, não há necessidade de dúvidas. A irmã Yuanchun ainda está viva. Ela não apenas está viva, mas também se transformou em um ser imensamente poderoso, superando qualquer um que Lueng já tenha conhecido. A ressurreição anterior de Lueng na cidade antiga de Zuxian também foi obra dela. Até mesmo a chegada de Lueng a este mundo fez com que ele suspeitasse que fosse obra da irmã Yuanchun. Afinal, a irmã Yuanchun poderia mencionar o Palácio do Céu e do Mar de Nuvens e até mesmo falar em permitir que Lueng cultivasse e alcançasse o reino celestial. Todas as evidências provam que a irmã Yuanchun está bem ciente da peculiar aptidão de cultivo de Lueng. No entanto, ela provavelmente não conhece a verdadeira situação de Lueng neste reino, nem está ciente da abordagem não convencional de Lueng e da técnica secreta que ele desenvolveu, permitindo que seus corpos espiritual e físico coexistam. Caso contrário, ela não teria intervindo repetidamente em prol da encarnação espiritual de Lueng. Afinal, a julgar pela situação atual, cada vez que ela dá apoio a Lueng, é extremamente difícil e encontra tremenda resistência. Na paisagem nevada, a testa de Lueng franze profundamente. Tudo que foi testemunhado hoje destrói a visão de mundo que ele construiu nos últimos anos, expondo-o a cenas alucinantes e sem precedentes. Mas, ao mesmo tempo, inúmeras perplexidades surgiram em seu coração. O behemoth terrestre, agachado fora do reino da desolação celestial, absorvendo constantemente a vitalidade dos seres vivos e as almas dos falecidos, assim como a irmã Yuanchun, que se tornou enigmática e insondável, capaz até mesmo de desafiar o behemoth terrestre. Originalmente, Lueng, que pensava estar familiarizado com este mundo, só agora percebe neste momento que tudo o que viu é meramente superficial. Por trás deste mundo, onde demônios correm soltos e o deserto se estende por toda parte, existe uma verdade desconhecida e aterrorizante. Capítulo 406. Em NV. No campo de neve gelada, Lueng ficou em profundo silêncio por um momento, finalmente exalando um longo suspiro antes de levar Sun Yan inconsciente para longe. Embora tudo o que ele testemunhou hoje tenha sido incrivelmente surpreendente, ele, por não ter informações suficientes, ainda não pôde especular sobre mais verdades. Para ele, em vez de refletir profundamente aqui, seria melhor procurar algumas criaturas ancestrais que sobreviveram a eras passadas e conversar. Talvez aqueles seres mais antigos que vivenciaram a catástrofe terrestre possuam maior conhecimento. À medida que o período esperado de uma década se aproxima, Lueng pode convenientemente procurar o dragão da vela para se envolver em uma conversa profunda. E naquele momento, Lueng estava a milhares de quilômetros de distância da pequena vila nas montanhas onde Xiaowei estava localizada. Anteriormente, quando Lueng estava perseguindo as forças demoníacas, ele tomou uma decisão precipitada e não levou Xiaowei junto. Afinal, ao entrar no espaço dimensional, uma quantidade avassaladora de informações incompreensíveis inundaria a mente do intruso. Somente um cultivador nato consegue manter a compostura dentro dele. Embora o progresso de cultivo de Xiaowei tenha sido notável, ela ainda está longe de alcançar o reino do cultivo inato. Se ela entrasse, não conseguiria permanecer ali por muito tempo antes de cair inconsciente. Isso só acabaria atrapalhando o progresso de Lueng. Portanto, Lueng decidiu deixá-la do lado de fora. Tendo deixado o espaço dimensional, com apenas uma leve percepção, ele percebeu que, depois de toda a comoção dentro do espaço dimensional, sua posição no reino mortal havia se desviado significativamente. Felizmente, a velocidade de fuga de Lueng não foi lenta. Carregando Sun Yan inconsciente, ele viajou rapidamente com sua lanterna de fuga e logo chegou à pequena vila nas montanhas onde as forças demoníacas estavam matando pessoas. Dentro da aldeia, a tranquilidade agora prevalecia, pois todos os moradores haviam sido cruelmente massacrados pelas forças demoníacas.
A jovem de cabelos prateados e orelhas de animal permanecia em silêncio na entrada da vila, parecendo uma escultura silenciosa, completamente imóvel. Flocos de neve caíam ao seu redor, quase se fundindo com seu ser. Ao ver Luen retornar com Sun Yan, Xiaowai finalmente soltou um suspiro de alívio, em seguida, expressou sua preocupação pelo bem-estar de Sun Yan. Xiaowai franziu as sobrancelhas e disse: como esse macaco desmaiou? Parece que não há nenhum ferimento em seu corpo. Luen então explicou a situação em relação ao espaço dimensional, dizendo: Sun Yan recebeu uma quantidade avassaladora de informações que seu nível de cultivo não poderia suportar. Embora não tenha prejudicado sua alma, estima-se que ele permanecerá inconsciente por 3 a 5 dias antes de acordar. Xiaowai assentiu e disse: ah, entendi. Ao olhar para a pequena vila desolada atrás dela, e depois para o céu que já havia revelado sua tonalidade pálida, a jovem ficou em silêncio por alguns momentos antes de perguntar gentilmente: Deus Lobo, estamos voltando para casa agora. O jantar de Ano Novo preparado pela garota, Luen, não teve tempo de aproveitá-lo. Ele recebeu uma mensagem dos irmãos Vuyo e Vuyo e imediatamente partiu para resgatar Sun Yan. Hoje em dia, embora os pratos sejam totalmente preparados em Luzhuan, e não haja necessidade de se preocupar com sopas e pratos esfriando lá, ainda assim acabará amanhecendo. O rosto da menina não conseguia esconder sua inconfundível sensação de decepção. Luen sorriu e abanou a cabeça, dizendo: do que você está falando? Ainda nem tivemos nosso jantar de Ano Novo. Mesmo que voltássemos, deveríamos terminar o jantar antes de partir, certo? Não é apropriado embarcar em uma viagem com o estômago vazio, especialmente em um dia tão importante. As palavras de Luen assustaram um pouco Xiaowai, que respondeu: mas, Deus Lobo, já está amanhecendo. Luen arregalou os olhos e disse: quem disse que não podemos jantar de Ano Novo quando já está quase amanhecendo? Além disso, o dia está quase amanhecendo, ainda não está claro. Enquanto ainda estiver escuro, ainda é noite, e ainda podemos aproveitar o jantar de Ano Novo. Depois que Luen terminou de falar, um pensamento cruzou sua mente. De repente, nuvens escuras e ameaçadoras convergiram no céu oriental. As ondas aterrorizantes de nuvens negras e calamitosas continuaram a se expandir e espalhar no céu, obscurecendo rapidamente a cadeia de montanhas ao leste, encobrindo o tênue vislumbre do amanhecer que acabara de surgir. Deste lado da cordilheira, de repente, mergulhou numa noite escura como breu. Luen olhou para Xiaowai à sua frente e sorriu, dizendo: vamos voltar para o Green Bamboo Garden e jantar na véspera de Ano Novo. Xiaowai encarou inexpressivamente as nuvens calamitosas que se erguiam ao longe, depois olhou para o sorridente Deus Lobo à sua frente. Permaneceu paralisada por um tempo, com os olhos marejados de lágrimas. Mais tarde, sob o olhar sorridente de Luen, a jovem garota de cabelos prateados e orelhas de animal fungou com os olhos marejados e, com uma voz cheia de tristeza, assentiu firmemente. 2 figuras, uma grande e uma pequena, partiram em meio aos flocos de neve rodopiantes. O menino inconsciente, que estava sendo carregado de cabeça para baixo nos braços de Luen, foi mais uma vez esquecido e desconsiderado. O palácio Articosqueark, que tinha acabado de concluir o jantar para os demônios, estava gradualmente se esvaziando conforme eles se dispersavam. O banquete de Ano Novo da noite passada foi excepcionalmente animado, com a presença apenas dos ilustres demônios do Reino do Norte. Afinal, o Senhor do Palácio das 9 Fênix, reinando sobre os céus do Norte, inspira respeito em todos os cantos do mundo. É uma grande honra para qualquer um ser convidado para seu banquete. O tipo de coisa que você pode se gabar por toda a vida quando voltar. Como resultado, embora o banquete tenha terminado, os demônios, em vez de irem embora, continuaram a permanecer no palácio do banquete, rindo e conversando com conhecidos e novos amigos espalhados pelo local. O ambiente permaneceu animado. Entretanto, como anfitriã do banquete, 9 Fênix já havia se distanciado da cena agitada, encontrando consolo na tranquilidade de seus aposentos.
Ela também convocou seu confidente de confiança, seu assistente mais valioso, o cultivador maligno Yengenv, que havia corrido até lá em uma emergência. Dentro dos grandes aposentos, a resplandecente nove fênix revelava sua verdadeira forma enquanto mergulhava na cálida e branca fonte espiritual. Sua figura majestosa era intermitentemente visível na aura enevoada. Yengenv ajoelhou-se respeitosamente e disse: "Presto minhas homenagens à senhora do palácio. Posso perguntar o propósito de sua convocação?" Tendo seguido a dona do palácio por milhares de anos, ela entendeu claramente o temperamento dela. Agora, sem ninguém presente nos aposentos e tendo dispensado todos os atendentes, era certo que havia um assunto extremamente importante a ser confiado a ela. Dentro da vasta fonte espiritual, um som de água corrente ressoou. Uma silhueta colossal emergiu da água, emanando uma lânguida voz feminina. "Não se preocupe, não há necessidade de ansiedade. Eu o convoquei para uma tarefa menor, apenas para pedir que entregue algo ao sul. É que não tenho confiança em confiar em terceiros para entregar este item, então não tenho escolha a não ser pedir que você faça isso." A voz preguiçosa de Nimipoenix deixou Yengenv momentaneamente atordoada, e ela perguntou confusa: "O que será que é isso?" "O item específico a ser entregue não importa. Você pode escolher o que quiser do tesouro. O que importa é o destinatário." No país da Passagem de Fogo, ao sul, há uma divindade chamada Luen, que recentemente ganhou considerável renome. Você seleciona pessoalmente um belo tesouro do tesouro e o entrega à Montanha Anil, a fim de estabelecer um vínculo virtuoso. Este momento pode ser considerado um atraso, mas a partir deste ano, vocês devem enviar um presente para a Montanha Anil antes de cada véspera de Ano Novo, sem atrasos, vocês se lembram? As instruções de Nimipoenix causaram um leve espanto em Yengenv. Se fosse um cultivador maligno comum, já teria partido sob comando. No entanto, Yengenv segue a senhora do palácio há muitos anos, então não pôde deixar de perguntar: "Mas, senhora do palácio, o deus lobo da montanha Anil não é líder do caminho da retidão? Dizem que ele mata demônios impiedosamente e está em desacordo com nossa facção maligna. É realmente significativo para nós visitá-la e oferecer presentes." As preocupações de Yengenv arrancaram uma risada calorosa de Nimipoenix. Na fonte do espírito, o som da água corrente ecoou mais uma vez. Nove Fênix sorriu e disse: "É precisamente porque a reputação temível do deus lobo da montanha Anil precede que eu o enviei para entregá-lo. Se qualquer outra pessoa fosse, seria difícil voltar com vida. Mas se for você, Yengenv, pelo menos você conseguirá correr." Entendeu o que eu quis dizer? Capítulo 407. Pensamentos de Xiaowai. Dentro do dormitório, a expressão de Yengenv parecia um tanto perplexa. Embora Yengenv tenha seguido o mestre do palácio por muitos anos, e o mestre do palácio ocasionalmente emita ordens peculiares, a ordem dada dessa vez deixou Yengenv mais perplexa. Ela se ajoelhou do lado de fora da fonte espiritual com uma expressão estranha e abaixou a cabeça envergonhada, dizendo: "Mestre do palácio, não entendo o significado profundo por trás de suas instruções." Yengenv, como a criada de maior confiança do mestre do palácio, ela não conseguia compreender as intenções do mestre. Para ela, foi um tremendo abandono do dever. Dentro da fonte espiritual, Nove Fênix comentou preguiçosamente: "Na verdade, é bem simples, nada profundo. Você só precisa ir e dar um presente para aquele Luen da montanha Anil antes de cada véspera de Ano Novo, deixando saber que não guardamos mágoas e que construímos uma conexão positiva. Quanto ao resto, não temos nenhuma expectativa. Além disso, espalhem a ordem. A partir de hoje, todos os demônios sob o palácio da Arca Ártica, independentemente de seu status ou nível de cultivo, devem recuar e evitar qualquer conflito com os cultivadores da montanha Anil sempre que os encontrarem. Qualquer um que ousar desafiar enfrentará a aniquilação completa de todo o seu clã." De maneira que Nimipoenix emitiu uma ordem que era ao mesmo tempo surpreendente e aterrorizante.
Ao ouvir essa ordem, Eng-NV, sentindo-se perplexo, não pode deixar de dizer: Senhor do Palácio. Embora a reputação do Deus Lobo da Montanha Anil seja aterrorizante, nosso Palácio Skiark não é menos formidável. Por que deveríamos recuar na presença de seus discípulos? Se este assunto se espalhar, manchará enormemente sua estimada reputação, Senhor do Palácio. Eng-NV, tomada pela extrema ansiedade, sentiu que a ordem do Senhor do Palácio dessa vez era realmente ultrajante. Se essa ordem fosse divulgada, como as pessoas perceberiam o Palácio do Arco Celeste Ártico? Como elas veriam o Senhor do Palácio? Todos diriam que as 9 fênix do Palácio do Arco Celeste Ártico temem Luen, da Montanha Anil. Eng-NV, cheia de ansiedade sem precedentes, enquanto a 9 fênix dentro da fonte espiritual preguiçosamente se espreguiçava e bocejava, disse: Aeng, você ainda não entendeu. Embora fama e fortuna sejam desejáveis, quando chegar a hora de conquistá-las, deve-se fazê-lo. No entanto, se não puderem ser conquistadas, não se deve apegar-se excessivamente. Em comparação com as questões da vida e da morte, as críticas triviais do mundo exterior são insignificantes. Aquele Luen da Montanha Anil, embora retratado como misterioso e justo pelo mundo exterior, na verdade não é uma pessoa verdadeiramente justa. Em suas mãos, ele segura 2 9 caldeirões aniquiladores de mundos, e não se sabe quantos seres vivos e criaturas foram colhidos durante os tempos antigos. Ele é um destruidor completo e absoluto, muito mais aterrorizante do que os chamados demônios malévolos. Não se deixem enganar pela reputação assustadora de vocês, cultivadores de demônios que devoram humanos. Todo praticante justo range os dentes à simples menção de vocês. Mas, comparados a esse tipo de destruidor que aniquila e colhe tudo sem distinção de certo ou errado, força ou fraqueza, vocês parecem tão ingênuos quanto crianças brincando com brinquedos. Em meio à catástrofe terrestre, quando o destruidor faz um movimento, ele mata impiedosamente bilhões de seres vivos. Uma vez que os 9 caldeirões são liberados, não há retorno vazio, não é brincadeira. Eu, o Palácio do Arco Celeste Ártico, desejo perseverar, e vocês, pequenos filhotes que querem continuar brincando alegremente nesta região do norte, não devem de forma alguma provocar o destruidor da Montanha Anil. Embora sua identidade seja sensível e seja improvável que ele se exponha facilmente, caso contrário, o Palácio do Imperador Humano certamente virá atrás dele. Mas é melhor prevenir do que remediar. Pela minha interação com ele no espaço dimensional, fica evidente que este indivíduo tem uma mentalidade limitada e uma inclinação extrema para proteger a si mesmo e seus próprios interesses. Ele é realmente um tigre sorridente, exalando uma tremenda sensação de pavor. Se eu o enfrentasse diretamente, não teria preocupações, mas não serei capaz de proteger vocês, bando de pirralhos. Então, se quiserem permanecer vivos, nunca provoquem os discípulos da Montanha Anil e, definitivamente, evitem provocar esse destruidor de sobrenome Lu. Ao encontrá-lo lá fora, é melhor manter uma distância segura para vivermos felizes. Enviar-lhes alguns presentes todos os anos, como um gesto de boa vontade, pode evitar que eles nos procurem constantemente para causar problemas. Assim, o Palácio Ártico Skiark estará seguro, e vocês, filhotes, também estarão seguros, entenderam? As palavras lânguidas de Nimpoenix deixaram Eng-NV com uma expressão vazia. 9 caldeirões que acabam com o mundo, destruidor. Como uma atendente de confiança do palácio, ela teve o privilégio de ouvir o senhor do palácio falar sobre alguns segredos antigos, entendendo naturalmente os significados representados por esses termos. Portanto, Eng-NV entendeu a ordem do senhor do palácio, e seu coração não estava mais cheio de descontentamento. Porque se o Deus Lobo da Montanha Anil é realmente uma presença tão aterrorizante, não é uma vergonha que o Palácio Ártico Skiark o acomode. Por mais aterrorizante que essa presença possa ser, ela pode se transformar e se disfarçar como um cultivador virtuoso após a catástrofe terrestre, conquistando a admiração dos cultivadores ortodoxos e causando arrepios na espinha do caminho demoníaco.
Seu disfarce é tão magistral, não é de se admirar que o senhor do palácio considere esse indivíduo extremamente perigoso. Não é de se admirar que o senhor do palácio a tenha escolhido especificamente para entregar o presente. Afinal, como alguém que cultiva técnicas proibidas únicas, ela deveria ser a única candidata do Palácio Skiark que pode ir à montanha Anil sem despertar a ira iminente do trovão celestial ao entregar o presente. Entretanto, o senhor do palácio retratou o deus lobo da montanha Anil de uma maneira tão aterrorizante que até mesmo Yengenv, que é bem versado em inúmeras experiências, não pode deixar de sentir uma leve tensão naquele momento. Dar um presente a um destruidor tão terrível e ter que fazer isso todo ano, essa é realmente uma tarefa assustadora, não é? No coração de Yengenv reside um suspiro de preocupação. Enquanto isso, Luen, que ela teme, já embarcou na jornada de volta para casa, no sul. Após resgatar Sun Yan, Luen finalmente se vê livre dos assuntos mundanos e pode se dedicar pacificamente ao cultivo. Além disso, tudo que foi vivenciado anteriormente no espaço dimensional solidificou ainda mais a resolução de Luen de cultivar diligentemente. Sua abordagem original ao cultivo era caracterizada por uma mentalidade tranquila e relaxada. Ele possuía um comportamento despreocupado, não se deixando afetar pela urgência de atingir os mais altos níveis de cultivo. Entretanto, o Luen atual não pode mais se dar ao luxo da ociosidade. Sua determinação e objetivo nunca foram tão claros como agora. Cultivar até o ponto em que todo o palácio do mar e céu das nuvens se manifeste neste mundo. Então, procurar a irmã Yuanjun no chamado Reino Além dos Reinos. No coração de Luen residem 10.000 perguntas e curiosidades ansiando por serem reveladas. E a maioria dessas perguntas só podem ser respondidas pela irmã Yuanjun. Claro, o dragão da vela pode ser capaz de responder a algumas delas. No entanto, faltando 2 anos para o acordo de 10 anos, Luen, apesar de sua ânsia em procurar imediatamente o dragão da vela para um interrogatório completo, só lhe resta retornar obedientemente para casa e cultivar em silêncio. No caminho de volta, Xiaowai de repente levantou uma questão. Deus Lobo, desejo abrigar e ensinar alguns cultivadores a proteger a montanha Anil. Quando a jovem de cabelos prateados e orelhas de animal mencionou isso, sua expressão ficou séria. O nível de cultivo de Sun Yan e Guyan é muito baixo. Se enfrentarmos outra invasão de alguém do reino inato, Xiaowai quer lidar com isso sozinha. Não quero incomodar o Deus Lobo correndo por aí dessa vez. O rosto da menina estava cheio de autoculpa. Claramente, ela sentia que sua própria falta de força era a razão pela qual Luen passou meio ano correndo do lado de fora. Ao ver sua expressão desanimada, Luen sorriu e disse, embora seja aceitável que você abrigue e cuide dos cultivadores, você não deve perturbar a tranquilidade da montanha Anil. E estabelecer uma seita, ensinar discípulos, é realmente uma questão problemática. O teste do caráter dos iniciantes deve ser encarado com extrema cautela, para que não criemos um grupo de cultivadores que, após alcançarem o sucesso, caiam no caminho do cultivo demoníaco como lobos ingratos. Desperdiçar esforços é uma coisa, mas é muito pior quando os discípulos da montanha Anil fazem mau uso das habilidades que aprenderam, causando estragos e cometendo atos de assassinato e incêndio criminoso. Capítulo 408. O tempo flui como a água. No entanto, sua ideia é realmente muito boa. Com a crescente reputação da montanha Anil, também encontraremos um número crescente de adversários no caminho demoníaco. Incidentes como o recente ataque aos portões da seita por demônios malignos, enquanto eu estava fora da montanha Anil, certamente ocorrerão no futuro. Por exemplo, os demônios malignos do Palácio de Skiar Kárstico, após a conclusão deste incidente, podem não estar dispostos a permanecer em silêncio. Talvez já estejam planejando como lançar um ataque à montanha Anil. Embora os poderosos amigos do Departamento de Ataque do Vento da tribo Li tenham protegido a montanha Anil por muitos anos, eles não podem residir lá indefinidamente. De acordo com os costumes da tribo Li, dentro de 1 ou 2 anos, eles terão que se mudar e seguir para o próximo ponto de ancoragem.
Depois que eles partirem, a segurança da montanha Anil dependerá exclusivamente de nós. Portanto, é realmente uma ideia sábia recrutar discípulos e fortalecer nosso próprio poder. De qualquer forma, já que você deseja fazer isso, então vá em frente e faça. Embora a escritura do Tao não possa ser transmitida casualmente, eu possuo um método de cultivo de alto nível chamado habilidade divina. Você pode recrutar alguns mortais virtuosos ou cultivadores com bom caráter e transmitir a habilidade divina a eles. Agora, embora você ainda não tenha alcançado o reino inato, sua força já impressiona até mesmo entre aqueles que o fizeram. Com você presente, me sinto à vontade. Lueng sorriu e encorajou a ideia de Xiaowai, apoiando suas ações. Ele pretendia patrocinar um método de cultivo ancestral de alto nível como capital inicial para Xiaowai. Ele não disse a Xiaowai que, embora ela pudesse contar com seus discípulos para proteger a seita, ela também teria a responsabilidade de proteger e educar esses discípulos. Se Xiaowai de fato estabelecer sua própria seita e aceitar discípulos, no futuro, provavelmente será a própria Xiaowai, e não Lueng, quem irá atrás e resgatará os discípulos capturados. No entanto, Lueng não jogou água fria em Xiaowai. Porque ele estava feliz em ver que a menina tinha seu próprio caminho a seguir na vida. Desde que foi ressuscitada por Lueng, Xiaowai tem estado constantemente ao seu lado, tornando-se quase um mero apêndice de Lueng, sem nunca ter uma vida própria e independente. O antigo Lueng não se importava com tal situação, pois acreditava que poderia passar a vida inteira com Xiaowai. Contudo, o atual Lueng não tem mais certeza disso. Tudo que foi visto e ouvido dentro do espaço dimensional colocou um fardo tremendo no coração de Lueng. Ele deve atingir rapidamente o reino de ascensão ao Palácio Celestial no mundo mortal e então procurar a irmã Yuanjun no chamado Reino Celestial além dos céus. Em outras palavras, Lueng está destinado a deixar este mundo mais cedo ou mais tarde. No entanto, naquele momento, Lueng não ousa dar nenhuma garantia sobre se ele conseguirá partir junto com Xiaowai e se Xiaowai ainda estará viva. Após retornar do espaço dimensional, Lueng teve uma leve intuição de que se continuasse seu cultivo constante, provavelmente não teria que se preocupar com questões de idade. Entretanto, a falta de preocupação de Lueng em relação à sua expectativa de vida não significa que Xiaowai não precise se preocupar. Os cultivadores neste mundo na verdade têm uma expectativa de vida relativamente curta. Para a maioria dos cultivadores humanos, atingir algumas centenas de anos de idade é considerado uma velhice. Aqueles que conseguem viver mais de 1000 anos são conhecidos como cultivadores inatos. Aqueles que conseguem viver por vários milhares de anos, como o ancião Tao, são, sem dúvida, indivíduos extraordinários que obtiveram a herança antiga. Entretanto, mesmo que alguém adquira uma herança antiga e tenha várias experiências extraordinárias, cultivadores comuns nunca poderão ter uma vida útil tão longa quanto a das antigas bestas divinas. Preocupado por ainda não ter chegado o dia em que ascenderá ao Palácio Celestial, Lueng teme que, antes que isso aconteça, a vida de Xiaowai tenha se esgotado, transformando-a em meras cinzas. Portanto, ele apoia as aspirações de Xiaowai, esperando que ela possa deixar alguns tons brilhantes na jornada de sua vida, em vez de ser vista perpetuamente como um mero apêndice de sua existência como Lueng. No mínimo, se Xiaowai realmente se transformar em meras cinzas no futuro, Lueng, vivendo uma vida solitária, pode se consolar com o fato de ter testemunhado a seita que Xiaowai fundou, preservando uma memória pungente. A jornada de volta para casa, rumo ao sul, começou nesse silêncio sem palavras. Xiaowai franziu a testa, contemplando várias ideias sobre aceitar discípulos, enquanto estudava intermitentemente a habilidade divina que Lueng havia lhe concedido. Enquanto isso, Lueng cultivava silenciosamente seu próprio cultivo espiritual, evitando interromper a linha de pensamento de Xiaowai. Logo, eles avistaram a Cordilheira Anil emergindo em meio às planícies desoladas à frente. Eles passaram um bom tempo rastreando Sun Yan. No entanto, ao refazer o mesmo caminho de volta, eles levaram apenas 2 dias.
Retornando às montanhas, Lueng ficou consternado ao descobrir que Jiumi, que deveria estar guardando a montanha, não estava em lugar nenhum, e Wu Feng também havia descido às profundezas. Após uma breve conversa, Lueng descobriu o que havia acontecido quando Lian Kangqing chegou à sua porta ao descer a montanha. Ele também tomou conhecimento da falsidade espalhada por Jiumi, ao pensar em Jiumi mentindo deliberadamente para lhe dar cobertura, apenas para coincidentemente seguir para o norte e encontrar Lian Kangqing. Lueng não conseguiu evitar levar a mão à testa, suspirando repetidamente. Essa pessoa, quando se trata de azar, é realmente azarada. Enquanto Lueng esteve longe da montanha Anil pelos últimos 6 meses, Guyan já havia sido trazido de volta pelo deus da água do rio Pani. Hoje em dia, a montanha Anil repousa em tranquilidade e harmonia, e após o retorno de Sun Yan, vários discípulos na montanha se reuniram novamente. Entretanto, Sun Yan, ao retornar, parecia um pouco diferente de antes. Este macaco eternamente preguiçoso tornou-se agora a pessoa mais diligente da montanha Anil, perdendo apenas para Xiaowai. Ele cultiva diligentemente todos os dias, sem medo da monotonia do cultivo, e ignora até mesmo os chamados de Guyan para brincar. Observando sua aparência diligente e trabalhadora, Lueng ficou surpreso e chegou a sondar a alma de Sun Yan várias vezes consecutivas, certificando-se de que este discípulo não havia sido possuído ou dominado por outro espírito. Só então Lueng finalmente suspirou de alívio. Enquanto tentava se comunicar com o espírito maligno Molo que residia no subsolo, Lueng fez várias tentativas de arrancar alguns segredos da boca desse antigo demônio. No entanto, é lamentável que esse indivíduo permaneça indiferente e ignore completamente Lueng. Ele afirmou categoricamente que, a menos que Lueng o divulgue, não há chance de obter qualquer informação dele. Em relação a esse assunto, Lueng, que havia feito várias tentativas sem sucesso, só pôde abandonar relutantemente seu plano de obter informações do espírito maligno de Molo. Seu espírito primordial se fundiu às nuvens calamitosas do céu, dedicando-se ao cultivo ininterrupto dia e noite, sem querer desperdiçar um momento sequer, absorvendo constantemente o poder celestial do trovão celestial dentro das nuvens para se fortalecer. Desejando dissipar rapidamente a névoa enigmática que envolve o palácio céu, mar e nuvens. No entanto, embora a velocidade de cultivo de Lueng seja significativamente maior do que a de indivíduos comuns, não há menção a quaisquer gargalos. No entanto, almejar alcançar um reino superior em um curto período de tempo não passa de um sonho tolo. E enquanto Lueng se aprofundava em tal reclusão e cultivo clandestino, o tempo passava dia após dia. O prazo estabelecido por Lueng, Jiumi e o dragão da vela, conhecido como período de 10 anos, aproxima-se a cada dia. O dia em que Lueng embarcará em sua busca por segredos ancestrais também se aproxima rapidamente. Entretanto, antes da chegada do prazo de 10 anos, outro evento ocorreu. O departamento de ataque ao vento, que estava estacionado fora da montanha Anil por 10 anos, agora está se preparando para partir. De acordo com os costumes da tribo Li, após residirem em um determinado ponto de ancoragem por um período completo de 10 anos, eles são obrigados a partir daquele local. Acompanhados por seus companheiros de tribo e pelos animais de ferro da tribo, eles migram em meio aos ventos melancólicos do outono. Deixando para trás todos os instrumentos de ouro e ferro produzidos na última década, eles os distribuem entre a população próxima. Então, guiados pelos espíritos de seus ancestrais, embarcam na jornada para o próximo ponto de ancoragem. E enquanto o departamento de ataques eólicos se prepara para partir, é natural que eles não possam partir sem se despedir. Quando o venerável sumo sacerdote chegou à porta para se despedir, Lueng, que estava ausente há muito tempo, afastou-se da nuvem de calamidade e apareceu em frente ao portão da montanha. A tribo Li, vizinha de Lueng há uma década, pode ser considerada uma das amigas de Lueng neste mundo. Lueng sempre nutriu grande afeição pelo sábio e digno sumo sacerdote e pela brincalhona e charmosa jovem Qian, que permanece jovem e adorável mesmo aos 40 anos.
Ele ficou do lado de fora da montanha, despedindo-se do departamento de ataque de vento, e permaneceu no local, observando o povo da tribo Li partir. Enquanto observava as figuras da tribo Li se afastando, uma compreensão repentina tomou conta de Luen, como se ele tivesse testemunhado mais uma vez o dia em que chegaram à Vila Xuixen, pisando na neve branca e brilhante. Sem que soubessem, tanto tempo havia se passado. Até as crianças da Vila Xuixen, que já tiveram a mesma idade de Xiaowai, agora se tornaram adultas, casando-se e constituindo família, fora das montanhas. À distância, Luen pôde ver o corpo sem vida de um velho caçador, coberto de feridas e sangue, sendo carregado para fora da floresta pelos jovens fortes da aldeia. Ele captou trechos de conversas ansiosas entre os aldeões, levados pelo vento, e soube que esse velho caçador havia sido atacado por um tigre monstruoso enquanto se aventurava nas montanhas em busca de presas. E esse caçador idoso não é outro senão Wang Laoliu, que viveu uma vida solitária por muitos anos, conhecido por sua franqueza e uma propensão a falar sem restrições. A passagem de 10 anos deixou marcas marcantes nele. Antes considerado um robusto caçador de meia-idade, ele agora está idoso e frágil. Depois de uma vida inteira caçando nas montanhas, ele encontrou a morte sob as garras implacáveis de um tigre feroz. Luen, que estava do lado de fora das montanhas, observava a cena de longe, silenciosamente sem palavras. Uma certa emoção melancólica emergiu em seu coração. Sem que ele soubesse, ele já havia passado mais de uma década neste mundo, lembrando da antiga terra natal. A terra, ela agora parece estranhamente desconhecida, como se fosse um mundo nunca visitado antes. Capítulo 409. Xiaowai estará com o Deus Lobo para sempre. Após a saída do departamento de ataque de vento, a montanha Anil mais uma vez caiu na tranquilidade. Desde que Sun Yan se dedicou ao cultivo rigoroso, Guian, por sua vez, também começou a cultivar com perseverança inabalável. Afinal, o único que costumava pregar peças nele, Sun Yan, parou de ser preguiçoso. Ele foi deixado sozinho, sem nenhum companheiro de brincadeira. Entretanto, o desejo de Xiaowai de recrutar discípulos nunca cessou. Não só não cessou como até teve um começo promissor. Após seu retorno às montanhas no ano passado, Xiaowai selecionou cuidadosamente pessoas da Vila Xuixen e identificou mais de 30 aldeões talentosos. Por meio de um rigoroso processo de seleção, Xiaowai escolheu 3 indivíduos para transmitir a habilidade divina de Luen. Como sempre, Gong Shuji enviava pessoas todos os anos para oferecer presentes. Ao saber da formação de Xiaowai, o país da Passagem do Fogo prontamente enviou grupos de jovens, todos com talentos promissores e considerados dignos de cultivo. Enquanto Xiaowai permanecia imóvel nas montanhas, um fluxo incessante de recém-chegados era enviado a ela para seleção. Entretanto, havia muito poucos indivíduos que conseguiam passar pelos rigorosos testes de Xiaowai. Na vila de Xuixen, onde mais de 30 indivíduos foram submetidos a testes, apenas 3 se qualificaram para a entrada. No entanto, ao longo do ano, o território do Passo do Fogo enviou continuamente dezenas de milhares de jovens, mas apenas pouco mais de 70 indivíduos foram aceitos por Xiaowai. Para evitar que essas gerações mais jovens perturbassem Luen, que se concentrava em seu cultivo nas montanhas, Xiaowai instalou esses discípulos à beira de um grande lago na parte de trás das montanhas. Ela os ensinou o cultivo ali. Quando Sun Yan e Guian se aproximaram para ajudar, descobriram que, de repente, haviam se tornado discípulos seniores. Guian imediatamente caiu na gargalhada e permaneceu alegre por vários dias. Embora Sun Yan tenha amadurecido significativamente, sua natureza travessa de macaco travesso permanece inalterada. De repente, tendo tantos discípulos, ele não conseguia conter a felicidade. A chegada desses discípulos tornou a montanha Anil menos desolada do que antes. Logo após a partida do departamento de ataques de vento, o tempo ficou cada vez mais frio, entrando no auge do inverno. Enquanto os pesados flocos de neve caíam do céu, convidados do norte chegaram novamente à montanha Anil.
Ling'Nv, que se identificou como uma enviada do Palácio Skeark, apareceu em frente ao portão da montanha, trazendo presentes de Ano Novo, assim como fez no ano passado. Ling'Nv, embora seja uma cultivadora maligna, não possui uma aura sinistra. Ela pode ser considerada uma figura excêntrica dentro do caminho demoníaco. Ao contrário de outros cultivadores, seu cultivo de técnicas sinistras não depende de derramamento de sangue, mas sim de consumir os sonhos das pessoas para fins de cultivo. Por isso, em ambas as ocasiões em que ela visitou, ela não atraiu a ira iminente do trovão celestial. Xiaowai também aceitou os presentes que ela trazia todas as vezes, mas nunca a convidou para ficar como hóspede. No entanto, Ling'Nv também não ousava abusar da hospitalidade. Depois de entregar os presentes e observar a etiqueta adequada, ela se despedia respeitosamente, temendo que, se fosse educada demais, Xiaowai insistisse em mantê-la ali. Logo após a partida de Ling'Nv, o enviado do Palácio do Imperador Humano chegou. Mais uma vez, o Imperador Humano convidou Lueng para o banquete de Ano Novo. No entanto, Xiaowai mencionou que Lueng havia descido da montanha para uma viagem tranquila e ainda não havia retornado. Portanto, os representantes do Palácio do Imperador Humano não puderam encontrá-lo. Quanto ao convite do Palácio do Imperador Humano, Lueng não tem intenção de comparecer. A reputação infame dos 9 caldeirões aniquiladores de mundos no reino da desolação celestial não deve ser subestimada. Indivíduos comuns podem desconhecer o significado encapsulado por esses 2 caldeirões, mas tal conhecimento é inegável nas profundezas do Palácio do Imperador Humano. Se Lueng comparecesse ao banquete como convidado, e se aqueles 2 caldeirões de bronze incontroláveis caíssem, chamando a atenção do Imperador Humano, a cena, só de imaginá-la, deu dor de cabeça em Lueng. No vasto mundo fora da montanha Anil, a construção do sistema de reencarnação também entrou no caminho certo. Com o surgimento dos instrumentos perfeitos, os irmãos Wuyo e Wuyo finalmente teve mão de obra suficiente para realizar várias ideias previamente compartilhadas com ela por Lueng. Durante esse período de um ano, Wuyo trouxe um grande número de almas que partiram do reino mortal, utilizando as encarnações dos irmãos Wuyo. Embora a maioria dessas almas que partiram fossem mortais comuns, o submundo atual não requer cultivadores altamente qualificados, mas sim uma abundância de almas capazes de cumprir os deveres dos ceifadores. Sob a orientação dos cultivadores fantasmas do Palácio Chakravartin, essas almas falecidas, dispostas a se juntar às fileiras do submundo, iniciaram seu cultivo. Uma vez completamente transformadas em ceifadores, poderão contribuir para o desenvolvimento do submundo. O sistema do Deus da Cidade no Reino Mortal também começou a ser estabelecido. Os magos do País da Passagem de Fogo não se importam com a adição de uma nova crença no submundo dentro de suas fronteiras. Afinal, a crença anterior na divindade do fogo só oferecia proteção aos cidadãos durante a vida, enquanto na morte, seus restos mortais eram cremados e espalhados em rios e mares. Além disso, a crença desse grupo de magos não é fervorosa. Eles são indiferentes até mesmo às tribos selvagens que se recusam a adorar a divindade do fogo e vivem fora da pedra limítrofe. Pode-se dizer que eles têm uma atitude bastante zen. Eles não se importavam nem um pouco em erguer um templo do Deus da Cidade em seu território. Quanto ao país de Oxiong, eles estão ainda menos preocupados. Lá, eles nem sequer acreditam em divindades. A construção de um templo do Deus da Cidade no país de Oxiong é muito bem-vinda. Afinal, uma vez estabelecido o sistema do Deus da Cidade, os deuses errantes do Sol e da Lua que o acompanham patrulharão o reino mortal, buscando eficazmente espíritos malignos e impedindo ataques de demônios malignos às aldeias. Serve como uma ferramenta perfeita para manter a segurança pública. Além disso, comparados aos cultivadores do país de Oxiong, os cultivadores fantasmas dentro do templo do Deus da Cidade são, na verdade, bastante frágeis. Os 2 lados não são nem remotamente comparáveis em termos de força, então o país de Oxiong não está nem um pouco preocupado com esses cultivadores fantasmas problemáticos causando qualquer perturbação.
Nessa coexistência harmoniosa, a construção do sistema City-Gold está progredindo em um ritmo surpreendente. Os cultivadores fantasmas do país Youxiong já selecionaram e construíram novos templos para o deus da cidade nas principais cidades do país, enquanto os cultivadores fantasmas do submundo ainda estão em processo de cultivo. Eles aguardam apenas a chegada dos cultivadores fantasmas de Ouyui para ocupar os templos. No entanto, o número de cultivadores fantasmas do lado de Ouyui ainda é insuficiente. Provavelmente levará muito tempo para preencher os inúmeros templos do deus da cidade com pessoal fantasma. Muitos dos templos recém-construídos podem permanecer vazios. Em relação a este assunto, o país Youxiong permanece calmo e sereno, afirmando que não há pressa. Se os templos permanecerem vazios por muito tempo ou se os edifícios se deteriorarem, eles podem simplesmente demoli-los e reconstruí-los. Neste mundo, repleto de cultivadores e com uma produtividade surpreendente, demolir e reconstruir um templo do deus da cidade não levaria muito tempo. Assim, enquanto os discípulos da montanha Anil cultivam diligentemente em seu interior, as pessoas no reino mortal externo estão ocupadas com os assuntos da construção do submundo. Mais um ano de ano novo se passou. Entretanto, Lueng, que estava em meio às nuvens calamitosas, não apareceu, nem foi às montanhas para celebrar a véspera de Ano Novo com seus discípulos e descendentes. Ele sentou-se em meditação em meio às infinitas nuvens calamitosas, absorvendo silenciosamente o trovão celestial que havia em seu interior. Aguardou com expectativa a chegada do período de 10 anos. Depois da véspera de Ano Novo, a neve pesada nas montanhas e campos começou a derreter. Após o equinócio de primavera, os moradores da vila Xuixen começaram a aparecer nos campos, se ocupando. Posteriormente, haveria o solstício de verão, o equinócio de outono e assim por diante. Quando as folhas das árvores amarelaram por todas as montanhas, e o vento desolado soprou novamente durante o equinócio de outono, a figura de Luing finalmente emergiu em frente à montanha Anil. Ele encontrou Xiaowai, que retornava sozinha ao portão da montanha. Embora ela já tenha acolhido quase 100 discípulos e ganhado grande renome como cultivadora, Xiaowai ainda vem varrer a poeira em frente ao templo do deus lobo e recoloca o incenso oferecido no santuário diante da estátua de Luing todos os dias. Ao avistar a figura de Lueng, Xiaowai, que tinha acabado de cruzar a ponte, ficou momentaneamente surpresa antes que um sorriso aparecesse em seu rosto. O deus lobo, uma jovem garota com cabelos prateados e orelhas de animal, graciosamente fez uma reverência, irradiando uma combinação de gentileza e alegria. Lueng, com um sorriso, disse: "A década tão esperada chegou. Posso levá-lo para um passeio além das montanhas, se você tiver tempo." Os olhos da jovem se estreitaram enquanto ela sorria, assentindo e dizendo: "Xiaowai sempre estará ao lado do deus lobo, nunca desejando se separar." Com uma risada calorosa, Lueng disse: "Então vamos encontrar nosso querido e velho amigo." Capítulo 410. Mestre Gilmi. Depois de deixar Xiaowai voltar para explicar as coisas aos seus discípulos, Lueng partiu com a jovem. Embora seja chamada de uma jovem garota, Xiaowai já havia se tornado adulta há muito tempo, mas sua aparência física permaneceu para sempre congelada na fase da infância. Lueng a levou junto, com a intenção de permitir que Xiaowai conhecesse Candle Dragon e Gilmi. Dessa forma, se ele for embora no futuro, Gilmi e Candle Dragon também poderão cuidar dela até certo ponto. Além disso, as discussões de Lueng sobre o caminho do cultivo, junto com os outros dois indivíduos, também são benéficas para Xiaowai, que também é uma cultivadora. Claro, o aspecto mais crucial é que, durante este encontro, Lueng deve, sem dúvida, discutir segredos ancestrais com o dragão da vela. Xiaowai, que está ao lado de Lueng, também terá a oportunidade de obter uma compreensão mais profunda das verdades deste mundo. Desta vez, eles não passearam tranquilamente pelo reino mortal, mas cavalgaram nas nuvens e seguiram para o sul. Embora as montanhas caídas do dragão estejam a milhares de quilômetros da montanha Anil, para os cultivadores, essa distância não pode ser considerada grande.
Anteriormente, quando Lueng descia da montanha para o reino mortal, levava vários meses para percorrer o caminho. Mas agora, em menos de 1 hora, ele avistou as montanhas caídas do dragão, aninhadas em meio às vastas planícies. Quando vista do alto, esta cadeia de montanhas é verdadeiramente magnífica e majestosa, diferente das montanhas comuns. Depois de descer nas nuvens até o meio da cordilheira, as figuras de Lueng e Xiaowai manobraram pelos penhascos traiçoeiros e misteriosos das montanhas, ocasionalmente avistando o Colossal Kun, voando através das nuvens dentro das montanhas. Por fim, o penhasco do Dao surgiu no campo de visão de Lueng, e ele, acompanhado por Xiaowai, desceu sobre o penhasco do Dao. A rocha sobre a qual Lueng, Jiumi e o dragão da vela outrora se envolveram em um discurso filosófico nada mais é do que uma grande rocha situada perto da estrada. Ela se destaca visivelmente na beira do penhasco, parecendo bastante impressionante por sua presença solitária e proeminente. Quando Lueng chegou, já havia figuras presentes no penhasco de Dao. A outra pessoa vestia uma longa túnica azul acinzentada, com uma expressão ligeiramente sinistra no rosto, mas ainda assim sorria. À sua frente, havia uma enorme mesa de chá de mogno, sobre a qual chá quente era preparado. A fragrância do chá flutuava na brisa suave. De fato, este dragão da vela, surpreendentemente, chegou ainda mais cedo que Lueng e já havia instalado jogos de chá e um tabuleiro de xadrez aqui com antecedência. Ao testemunhar a cena, Lueng balançou a cabeça e riu, comentando: "Meu bom amigo, você chegou notavelmente cedo. E muito bem preparado." Além dos jogos de chá, havia também vários barris de vinho fino envelhecido dispostos nas proximidades. Se alguém desavisado testemunhasse a cena, poderia confundi-la com uma casa de chá à beira da estrada. Parece que desta vez, Campbell Dragon não tem intenção de acabar com a discussão facilmente. Estima-se que ela dure ainda mais do que na ocasião anterior. Após Lueng descer, o dragão da vela, vestido com um manto azul acinzentado, levantou-se com um sorriso no rosto e disse: "Quem temos aqui? Não é este o deus lobo da montanha Anil, que comanda o trovão celestial para eliminar todo o mal e empunha a espada ancestral para proteger o mundo? O Deus Supremo Lueng, por favor, sentem-se. Preparei um chá simples e um vinho leve como uma humilde oferenda. Espero que o Deus Lobo nos honre com sua presença." Lueng não pôde deixar de rir e chorar, dizendo: "Por que você tem que zombar de mim, meu amigo? Por causa dessa reputação miserável, meu discípulo foi sequestrado por demônios, e levei quase meio ano para resgatá-lo. Quase causei problemas com o senhor do Palácio das 9 Fênix do Palácio Árticos Keark. Pode-se dizer que a falsa fama é realmente um fardo. O amigo Jiumi me causou tantos problemas." O dragão da vela riu com vontade e disse: "Seu charme excepcional se assemelha às estrelas cintilantes no céu noturno, destinadas a brilhar neste mundo. Mesmo sem a amiga Jiumi, você está destinado a se tornar famoso nos 4 mares. Nenhuma quantidade de disfarce pode esconder isso." Depois que Lueng se sentou, ele olhou ao redor e disse: "O amigo Jiumi ainda não chegou?" O dragão da vela sorriu e disse: "Ele ainda não chegou. Talvez tenhamos que esperar um pouco. Vamos aproveitar esta oportunidade para jogar uma partida de xadrez." Campbell Dragon apontou para o tabuleiro de xadrez à sua frente. Lueng sorriu e disse: "Contanto que você não se importe com minhas habilidades inadequadas no xadrez, meu amigo." Assim, os dois, um jogando de branco e o outro de preto, começaram sua partida de xadrez. Embora Lueng tivesse inúmeras perguntas em mente que queria fazer ao dragão da vela, ele também sabia que essas perguntas eram muito pesadas. Se ele as expressasse agora, estragaria a atmosfera desta discussão filosófica, e tanto o dragão da vela quanto Jiumi poderiam perder o interesse em continuar a conversa. Então Lueng decidiu esperar até o final da discussão filosófica antes de levantar essas questões. E o jogo deles, na verdade, era apenas uma maneira de passar o tempo quando estavam entediados. Em geral, os cultivadores, especialmente aqueles em níveis mais elevados, com a expansão de seus pensamentos e a transcendência de suas almas, raramente encontram oponentes mais fracos em partidas de xadrez.
No nível do dragão da vela, mesmo que ele tivesse acabado de aprender a jogar Go, contanto que ele entendesse as regras gerais do Go, ele poderia rapidamente se transformar em um mestre do jogo, derrotando sem esforço todos os santos mortais do xadrez. Afinal, há uma lacuna significativa no poder computacional. Sem mencionar os santos mortais do xadrez, até mesmo o computador Alpago que dominou tudo na vida passada de Luengo, seu poder computacional é muito diferente daquele de um cultivador de primeira linha como Candle Dragon, pertencente a reinos completamente diferentes. No entanto, as partidas de xadrez de Luengo e Candle Dragon não eram sobre ganhar ou perder, mas sim um passatempo casual acompanhado de conversas. Portanto, ambos eram preguiçosos demais para calcular antecipadamente, encarando cada movimento como se apresentasse. Com erros frequentes e movimentos ruins, jogavam pior do que iniciantes. Se alguém com um mínimo de conhecimento sobre xadrez testemunhasse a partida deles aqui, provavelmente ficaria furioso a ponto de cuspir sangue, maravilhado com a forma como talentos tão extraordinários puderam se reunir na mesma mesa neste mundo. Na movimentada avenida não muito distante, havia uma cena animada. Ocasionalmente, caravanas de mercadores apareciam e logo desapareciam na distância. Entretanto, na morada isolada de Luengo, não havia mortais vindo perturbar. No entanto, a confusão acabou sendo descoberta por um comerciante que passava e que tinha saído para fazer suas necessidades. Como é possível ouvir um som na beira do penhasco? Murmurou o comerciante em voz baixa, sentindo-se um tanto ansioso. Ele não ousou se aproximar sozinho, mas rapidamente se virou e correu de volta para o grupo para relatar a situação, temendo que pudesse ser um demônio maligno passando por ali. Em relação ao penhasco rochoso, tanto Lueng quanto o dragão da vela ouviram os murmúrios ansiosos dos comerciantes, apesar da distância considerável entre eles. Ao ouvir que o grupo de comerciantes pretendia se aproximar e investigar, o dragão da vela balançou a cabeça e disse: "Os mortais são sempre infinitamente curiosos." Depois de dizer isso, ele pegou a xícara de chá e a jogou levemente em direção ao céu. Estrondo. Trovões e relâmpagos retumbantes surgiram de repente no céu. Embora não houvesse nuvens escuras cobrindo-o, uma chuva torrencial desceu instantaneamente sobre as montanhas caídas do dragão. Os mercadores que inicialmente pretendiam vir por ali foram pegos de surpresa pela chuva repentina, que os deixou em pânico. Apressaram-se para apaziguar seus animais de carga e usaram capas de chuva para proteger suas mercadorias dos elementos, não tendo tempo para investigar a situação na beira do penhasco. Afinal, a chuva era tão forte, e a área perto do penhasco era escorregadia e traiçoeira. Quem ousaria se aventurar ali sem cautela? Um passo em falso e pereceria sem deixar rastros. Enquanto isso, em meio a essa chuva torrencial, nenhuma única gota de chuva caiu na rocha. Lueng exclamou surpreso. Então esta é a lendária técnica da nuvem de chuva celestial do clã do dragão. Hoje realmente ampliou meus horizontes. Em meio à chuva torrencial, outra voz ressoou. Vestindo um manto cinza esfarrapado, o velho cultivador da seta carregava uma mochila de viagem surrada nas costas enquanto caminhava graciosamente pelo vazio. Com um sorriso alegre, ele disse: "Até eu, um velho cultivador da seta, tive meus horizontes expandidos hoje." Na rocha, Lueng e o dragão da vela trocaram um olhar sincronizado enquanto testemunhavam a chegada do velho cultivador da seta. Em seguida, ambos se levantaram com sorrisos, expressando seu caloroso entusiasmo enquanto se curvavam graciosamente. Portanto, é o incomparável e etéreo Gilme quem brilha acima de tudo no reino mortal, que encontro afortunado. Com a chegada do mestre